Oi, gente. Então, a gente terminou o assunto da semana passada falando sobre um reino muito importante, um império muito importante, uma civilização muito importante, que foi o Egito. Eu destaquei que o Egito fica no continente africano. Só que temos ali no continente africano outros povos também que existiram durante o período da antiguidade. E povos que construíram reinos. Então a gente vai ver 2 reinos africanos da antiguidade, ok? Então vocês vão colocar o título no caderno, vão copiar o objetivo e agora eu vou começar a explicar então. O continente africano, como eu já falei, ele é formado, que é esse aqui, por uma grande diversidade, porque são vários países que formam o continente africano. São mais de 54 países, ou seja, é uma colcha de retalhos, né? Até a própria divisão do mapa, mas as culturas, elas são diferentes umas das outras, tá? Sobre o continente africano na antiguidade, nós temos uma escassez de fontes, ou seja, faltam fontes históricas para falar desses povos, pois a maioria das fontes eram fontes orais, ou seja, são fontes que são passadas de pai para filho, de avô para os seus netos, e são histórias orais, então que é difícil ter comprovação científica, mas não significa que elas não existam. Então a África a gente já viu também, ela é o berço da humanidade, então é na África que nós encontramos os primeiros fósseis dos hominídeos, então a África é o berço da humanidade. E nós temos sobre a África a chamada visão eurocêntrica, ou seja, uma visão europeia sobre a África, que a gente pensa que a África só tem pobreza, que a África só tem animais como leão, elefante, girafa, e que a África é uma grande savana, uma grande selva, né? O que nada tem a ver, essa é uma visão errada que temos sobre a África. A África é um continente muito vasto e muito rico. Então, a África subsaariana, então por que ela é chamada assim? Porque ela fica abaixo do deserto do Saara. Aqui é o Egito, e aqui nós temos essa grande faixa de deserto, tá? E aqui abaixo a gente vai ter, então, a África subsaariana. Então, a África subsaariana é um dos territórios mais ricos em minérios, solos férteis e diversidade. Mas ela também foi uma das principais regiões que foi devastadas pelos humanos, né? Principalmente do século XV, pelos europeus, durante a colonização, então, que no caso viam nessa região, raptavam pessoas e escravizavam elas em outros lugares. Então, essa faixa verde aqui para baixo a gente chama de África subsaariana. Então, a gente vai falar de um reino que é o reino de Kush. Tá, esse antigo reino se localiza ao extremo sul do rio Nilo, tá? Que a gente já viu aqui que é conhecida como a região de Núbia, tá? A economia vai ser baseada na agricultura e na pecuária, ou seja, na prática de plantar e na prática de cuidar de animais. Esse reino já fazia trocas comerciais com o Egito, que é uma região próxima. Então eles faziam trocas de cereais, peles de animais, ouro. E durante muito tempo os criminosos de Kush eram enviados então ao Egito como escravos. Esse reino ele vai ser dominado pelos egípcios entre os anos de 1570 a.C. e ele acaba sendo então uma colônia egípcia. Ou seja, aqui vai estar o rei e aqui vai ser uma colônia, como se fosse um bairro, vamos pensar assim, do Egito. Então era o Egito que comandava essa região. Então o reino de Kush, como que ele era durante o domínio egípcio? Então, para administrar, né, o que os egípcios faziam? Eles nomeavam vice-reis, que eram responsáveis então em receber os tributos, ou seja, os impostos da população, e encaminhar então para o Egito. A gente vai ter um sincretismo cultural, ou seja, as pessoas acreditavam, né, esses habitantes do reino de Kush, os Kushitas, vão acreditar nos deuses egípcios, vão fazer as técnicas de mumificação também, e também constroem pirâmides. Como vocês podem ver aqui, elas são menores, são mais
agudas os ângulos, né? Elas não são tão largas, elas são mais pontudas, mas são técnicas parecidas. O reino de Kush, então, vai restaurar o seu império, vai conseguir se livrar dos egípcios e vai construir seu próprio império. E eles vão conseguir, então, isso a partir de 1070 a.C. E a gente vai ter a chamada dinastia dos faraós negros. Coloquei aqui do lado uma imagem de exemplo, então, de faraós negros. Afinal, estamos falando de África subsaariana, onde a população, em sua grande maioria, é de pele negra. São pessoas pretas, ok? Então, a gente vai ter, então, essa dinastia dos reis cuxitas, que vão governar também uma parte do Egito. Só que eles acabam perdendo poder ali no Egito quando os assírios capturam aquela região. Continuamos na próxima aula.